Abre a sua Bíblia no Salmo 124. Eu tenho uma tarefa de ir até o meu tempo aqui. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? A mensagem também esta noite fala de Davi, assim como o cântico, lindo cântico das crianças, a sua cantata. Este salmo é um dos salmos atribuídos a Davi. O Salmo 124 inicia de uma forma incomum. Ele inicia com uma partícula condicional, se, que não aparece na sua tradução aí. Não fosse o Senhor, literalmente é, se não fosse o Senhor. Nós conhecemos a partícula se como uma condição. No entanto, as cláusulas condicionais, mesmo na nossa língua em português, elas são várias, com sentidos diferentes, dependendo do tempo e do modo do verbo que acompanha. Então você precisa prestar atenção, ficar sintonizado aqui, para você poder entender e tirar o melhor proveito para o seu coração hoje à noite do que Deus tem a nos dizer. A condição se, ela pode expressar uma dúvida ou até mesmo uma certeza. Um dos usos mais chocantes desta partícula está no livro que foi escrito pelo Dr. John Piper, traduzido em português, para o português pela editora Fiel. Deus é o Evangelho. A primeira vez que eu li aquela parte inicial que ele faz, eu fiquei surpreso e chocado ao mesmo tempo. Então, o Dr. John Piper, logo ao iniciar o livro Deus é o Evangelho, ele faz uma reflexão que nos põe a pensar do que realmente nós entendemos, cremos e esperamos da vida espiritual. A ideia é, se você chegasse ao céu e descobrisse que tudo que a Bíblia fala sobre o céu é verdade. Então, se você, ao chegar no céu, começa com C, né? Se você, ao chegar no céu, descobrisse que tudo que a Bíblia fala sobre o céu é verdade. Arroz de ouro, não há dor, não há sofrimento, não há lembrança de coisas ruins, não há lembrança de antepassados nossos que não estarão lá, não há morte, tudo, a paz reina naquele lugar. Tudo lindo, tudo perfeito. Mas o Senhor Jesus Cristo não está lá. É a pergunta. Você queria ir para o céu?
Já parou para pensar? Se nós chegássemos no céu e encontrássemos tudo, mas o Senhor Jesus Cristo não estivesse lá, que graça teria o céu? Pode parecer algo simples e corriqueiro para você, mas se você observar, se nós observarmos o tipo de vida, como nós vivemos a nossa vida aqui, nesse relacionamento com o Senhor, nós passamos a maior parte do seu tempo buscando e desfrutando do que o Senhor pode nos dar, e não necessariamente do que o Senhor é, a sua presença, a sua pessoa. O neoevangelicalismo tem propagado isso a alto e bom som, de tudo aquilo que Deus e Jesus Cristo pode fazer. E assim as multidões são atraídas. Então significa que tudo isso tem muito mais valor do que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, boa nova, a boa nova que os anjos proclamaram naquele dia que Jesus nasceu. Você lembra qual foi? Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. A boa nova de grande alegria, ele disse, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a boa nova não era algo, a boa nova era uma pessoa. A boa nova era uma pessoa. E mesmo que você veio aqui convidado hoje, agradecemos porque você gentilmente atendeu o convite, você veio para vir as crianças cantarem. É sempre muito emocionante de ver os nossos filhos lá logo cedo, né, participando disso. Eu posso lembrar quando os meus estavam aqui em cima faz muito tempo, né? E agora eu vejo outras crianças aqui. Mas na verdade, quando você veio aqui e quando você foi convidado para vir aqui, foi para ouvir falar sobre esta pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é uma questão de relacionamento. O que ocupa o seu pensamento todos os dias? Você pode ocupar os seus pensamentos com coisas que preocupam você, que nos preocupam, ou você pode ocupar o seu pensamento com a grandeza que o nosso Deus é. E tudo que Ele já fez por nós, e ainda vai fazer, não em termos de nos dar coisas, mas da sua pessoa, no nosso relacionamento, flui do Senhor dádivas para nós. Dádivas para nós. O Salmo 124 é um salmo memorial, é um salmo de testemunho. Então, só o fato do tipo de salmo ser um salmo de testemunho, já nos leva a nos confrontarmos a nós mesmos. O que você teria para dizer sobre Deus no tempo de vida que você já anda com Deus? Se você tivesse a oportunidade de dar um testemunho, quanto tempo você gastaria? Quanto tempo você precisaria para dar o seu testemunho? Normalmente nós reduzimos o tempo de quem vem aqui na frente, né? Que a gente tem bastante coisa para falar. Mas se você não tivesse limite de tempo, e você fosse testemunhar, você fosse falar algo sobre Deus e você, quanto tempo você gastaria?
O que você diria? O que você teria para dizer? Então esse é o Salmo 124. O ambiente do Salmo não é unânime entre os comentadores. A inscrição aqui, Cântico de Romagem de Davi, que está no título do Salmo, não aparece na Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega do Velho Testamento que foi originalmente escrito em hebraico. E também não aparece em alguns manuscritos hebraicos este de Davi. Mas o Salmo é de Davi, e a gente vai ver algumas coisas aqui. Aqueles que não atribuem o Salmo a Davi, que não acreditam que o Salmo não é de Davi, ou que acreditam que o Salmo não é de Davi, por causa de não aparecer na Septuaginta, porque não estão em alguns manuscritos, basicamente porque eles entendem que esses salmos de romagem, esses salmos que vai do 120 ao 134, eles foram escritos pós-cativeiro, depois da Babilônia, e eram as músicas que o povo cantava ao sair da Babilônia e retornar para Israel. Basicamente isto. Mas a possibilidade mais provável é a que nós temos seguido desde quando nós começamos o Salmo 120, de que esses salmos eram cantados pelo povo de Israel quando eles saíam de diversos lugares do mundo e mesmo de todo o território da Palestina e se dirigiam a Jerusalém nas principais festas que o Senhor havia instituído para o povo de Israel. Então, sendo um salmo de Davi, os estudiosos também estão divididos em duas ocasiões diferentes que o salmo possa ter sido escrito. Sendo a primeira, quando o exército de Davi retornou a Jerusalém, depois da sua vitória sobre o exército de Absalão. Então, você que está visitando aqui, são nomes estranhos para você, são situações estranhas para você, eu vou dar uma ajudinha para você. Absalão era um dos filhos de Davi. Absalão era um homem bonito. A Bíblia diz que ele era, na época em que ele viveu, o homem mais bonito de toda a nação. E ele tinha um cabelo todo especial, que de tempos em tempos ele cortava o cabelo e aquilo era vendido a um preço altíssimo, né? E Absalão, ele, em um determinado momento da sua vida, ele resolveu usurpar o trono e ele traiu o seu próprio pai. Uma forma triste para um pai, foi realmente uma situação ardilosa, porque o que ele fazia? Ele ficava na porta do palácio, e então o pessoal vinha para ser atendido pelo rei, vinha aos milhares, às centenas, e obviamente eles não conseguiam a atenção do rei no momento em que eles precisavam. Então ele se aproveitou disso e ele dizia para aquele povo: olha, se eu fosse rei, vocês não vão ficar na fila tanto tempo. Eu ia bolar uma situação aqui melhor para vocês. Então, se eu fosse rei, e com isso ele foi agregando pessoas, ele juntou um exército e ele quis matar o seu pai. Davi teve que fugir com o seu exército, porque Absalão ia matá-lo. E aquilo que era a vaidade de Absalão foi o objeto da sua morte. Porque quando Absalão estava sendo perseguido pelo exército de Davi, Davi amava Absalão, mesmo que... O pessoal fala do amor de mãe, né? Que o amor de mãe suporta tudo. Aqui eu vou puxar um pouco lá a sardinha para o lado dos homens, né? Porque Davi foi traído pelo seu filho de uma forma ardilosa. E
ia ser morto, não era uma possibilidade não. Absalão ia matar Davi, mas Davi amava aquele filho e ele disse para o general dele o seguinte: sai para perseguir o pessoal, pode matar os soldados, mas não faça nada para o jovem Absalão. Traga o jovem Absalão vivo. Mas o pessoal, desculpa a expressão, estava por pé com o Absalão que queria matar o rei, e o general, ele fez que nem lembrou da coisa. Então ele começou a perseguir Absalão. Absalão estava no cavalo e ao passar por um lugar onde havia galhos de árvores trançados, ele ficou pendurado pelo cabelo. Você imagina a cabeleira dele. Então ele cavalgando, né? Aquela cabeleira toda para trás, enroscou lá nos galhos da árvore, e o cavalo foi e o Absalão ficou pendurado. Agora, o que o general tinha que fazer? Ele tinha que pegar a espada e cortar o cabelo do cidadão, né? E trazer o cidadão de volta para casa, porque essa foi a ordem do rei. Mas o que ele fez? Ele atravessou Absalão pela espada e ele matou Absalão. E quando Davi recebeu a notícia, Davi chorava e ele gritava, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Esse era Davi. Mas a possibilidade mais forte para o contexto deste salmo, na verdade, que é mais provável, é quando os filisteus derrotaram o povo de Israel e Davi, em seguida, venceu os filisteus. Agora, se você ouviu a música, então o gigante que Davi havia matado lá no começo da sua carreira era filisteu. E Davi era simplesmente um soldado dentro das forças armadas de Saul. E Saul era o rei. Mas Saul era um rei mau nesse aspecto. Saul não obedeceu às ordens que recebeu do sacerdote. Saul era medroso. Saul era covarde. Apesar de ser um homem com 2,20 metros de altura, provavelmente. E foi o grande engano do povo de Israel. Né? Essa é a história que ninguém conta. Porque quando o povo de Israel escolheu o seu rei, e eles gritaram que eles queriam um rei, então eles escolheram um rei, e eles escolheram Saul para ser rei. O texto diz que se você ficasse num lugar e você olhasse toda a nação, todos os homens juntos, Saul sobressaía em altura do ombro para cima. Do mais alto, se você pegasse o homem mais alto de Israel, Saul era mais alto que ele do ombro para cima. Aí você calcula mais ou menos o tamanho desse cidadão, uns 2,20 metros. É quem melhor do que um homem desse para ser o rei de Israel? Não importa que ele era benjamita, e Deus disse que seria de Judá o rei. Então, já que Israel escolheu um rei alto, o Senhor providenciou um inimigo mais alto que ele, e por isso apareceu no cenário Golias, que tinha 3,10 metros de altura. Então, um homem de 3,10 metros de altura saiu e começou a desafiar o povo. E ele dizia: arruma um para lutar comigo, negócio de todo mundo lutar, é muito sangue, muita morte. Vamos fazer uma coisa mais simples. Eu vou lutar representando os filisteus e vocês arrumam alguém aí para lutar pelos israelitas. É confortável, né? Para um cidadão de 3,10 metros sugerir essa estratégia, né? Agora, qual que era o natural? Todo mundo olhou para quem? Olhou para Saul. Ele era o homem mais alto da nação. Mas onde estava Saul? Escondido atrás da pedra, junto com todo o seu exército.
Então chega Davi para trazer comida para os seus irmãos. Agora, só uma outra observação para vocês, principalmente para o pessoal da escola dominical. Davi não era um cidadão assim do meu porte. Tá bom, pessoal? Porque o pessoal, quando vai fazer as representações na igreja, eles pegam o maior homem da igreja, aí pegam uma criancinha desse tamanho aqui para ser o Davi. Né? Não é isso que a Bíblia diz. Né? Davi, ele era forte. Davi era alto. Não tão alto quanto Saul, mas ele não era um fracote. Ele matou um leão, ele matou um urso com as próprias mãos. Né? Ele era forte, então ele tinha que ter pelo menos aí 1,70 m e pouco de altura, 1,80 m com certeza ele tinha. Então não era uma criança. Né? A armadura de Saul não servia nele porque o Saul tinha 2 metros e tanto de altura, devia ser um armário de largura. Né? Não ia caber no cidadão aqui. Agora, leia comigo, rapidamente, 1 Samuel, capítulo 31. E eu tenho que correr, porque se eu não correr, eu não vou chegar aonde eu tenho que chegar. Eu só conto com a sua paciência hoje, se eu passar uns 5 minutinhos. 1 Samuel 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Os filisteus perseguiram o povo de Israel durante todo o reinado de Saul, que durou 40 anos. E antes desse episódio aqui, alguns dias antes, Saul consultou uma médium, porque Samuel tinha morrido, e os filisteus haviam cercado, e eles estavam aos milhares prontos para invadir Israel, e ele queria falar com Samuel de qualquer jeito. E Deus não falava mais com Saul, porque Deus havia rejeitado Saul. E Saul procurou uma médium. E essa médium simulou uma possível vinda de Samuel para conversar com Saul. Vocês percebem que esse tipo de coisa também não é novo, né? Como existe hoje a mesa branca e situações em que eles trazem mortos e conversam com os mortos, o que biblicamente não é possível, biblicamente não existe essa possibilidade. O que a Bíblia trata é que são demônios que agem desta forma, enganando os homens que não confiam no Senhor. Esta é a verdade. E naquele dia, aquela mulher enganou Saul, supostamente trazendo Samuel para conversar com ele. E em seguida ele saiu daquela casa e ele foi para a batalha. E alguns dias depois, ele morreu desta forma com os seus filhos. Ele e os seus 3 filhos morreram no mesmo dia, e todos os homens que estavam com ele naquela batalha. Agora veja comigo 2 Samuel, capítulo 5.
verso 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, porque Saul estava morto, ungiram Davi no lugar dele, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Agora, ele foi para a fortaleza e em todo o vale, onde os olhos de Davi alcançavam, havia filisteus para matá-lo. Veja o versículo 19. Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi os seus homens o levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns de novo. Eles se refizeram e trouxeram mais tropas, encheram o vale de novo. Veja o versículo 23. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles, ataca-os por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Agora, com essas duas passagens em mente, eu vou ler o Salmo para você. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Agora você entende o que Davi está escrevendo aqui? Porque foi exatamente o que Davi viveu lá. Os filisteus vieram com o objetivo de exterminar a nação de Israel, e eles mataram milhares do povo de Israel. E quando Davi foi aclamado rei, eles não se conformaram, eles subiram para matar Davi. Davi foi para a fortaleza, e eles encheram o vale, e eles decidiram: vamos exterminar a nação. Mas o Senhor era pela nação. Davi vence os filisteus, resgata a arca que já fazia 40 anos que estava fora do seu lugar. E ele leva a arca de volta para Jerusalém, o lugar que ela deveria estar. O salmo está dividido naturalmente em duas partes. A primeira parte, versículos de 1 a 5, o que poderia ter acontecido? Será que você pode pensar em algum momento crucial da sua vida que o Senhor deu um grande livramento para você? E você fica pensando durante algum tempo o que poderia ter acontecido? Há 2 meses atrás eu estava envolvido num acidente e aqueles poucos segundos foram cruciais e, vez por outra, quando eu lembro, eu fico pensando exatamente o que poderia ter acontecido. Eu estava entrando numa rua e o motoqueiro subiu em alta velocidade e pegou no meio do meu carro. Obviamente, se ele pegasse um pouco antes na minha porta, provavelmente ele tinha me machucado, porque do jeito que ele veio, ele entraria com a moto dentro do meu carro, né?
Mas como ele pegou na coluna do carro, a complicação foi que eu estava dentro do carro, eu vi o camarada vindo, eu sabia que ele não ia conseguir desviar, eu vi a cara dele, do cidadão, ele bateu no meu carro, e pelo retrovisor, eu vi ele passar por cima do meu porta-mala. Ele voou por cima do porta-mala e caiu lá no chão. A porta travou, não consegui abrir, eu atravessei o banco e eu fui abrir outra porta, e na minha mente, eu já saí do carro pronto para ver um homem morto, todo ensanguentado na calçada. E eu digo para você, as palavras do Salmo: se o Senhor não estivesse ao meu lado, aquele cidadão não estava vivo hoje. E eu falei para ele, rapaz, pai de uma criança, falei para ele, olha, você não morreu hoje porque Deus não quis. Porque Deus não quis você não morrer hoje. Que quando eu fui olhar, eu saí do carro, que eu olhei lá atrás, está o cidadão, não tinha uma gota de sangue nele, ele fez uma luxação no braço dele, o capacete estava uns 10 metros longe, não estava amarrado, saiu, ele se levantou, aí chegou o resgate, mediram a pressão do cidadão, 13/8. O bombeiro falou, rapaz, você não está nem nervoso. Acho que ele estava tão acostumado, porque ele me contou as peripécias dele, que lá no Vidoca, e bateu não sei aonde. Enquanto ele estava deitado lá, para se levantar, o ônibus passou, e o motorista falou para mim, ó, ele passou a 1000 por mim ali embaixo. O motorista falou isso para mim. E ele ouviu o motorista falar, porque ele estava sentado no chão. Agora, o que poderia ter acontecido? Você pode imaginar? Tem gente que encara bem isso aí. Agora, como que eu ia encarar estar envolvido num acidente que o cidadão morreu? Mesmo que eu não era culpado, uma vida é uma vida. Então, os primeiros 5 versículos desse salmo é a reflexão, o que teria acontecido. Lembra da história lá? O que teria acontecido? Teria acontecido que os filisteus tinham dizimado a nação de Israel. E é exatamente o que ele está narrando aqui, o que Davi está narrando aqui. Versículos 6-8, a segunda parte, o que realmente aconteceu. Então aqui é um contraste, o que poderia ter acontecido e o que realmente aconteceu. E daí é um desafio para você ser atento, olhar na sua vida, as coisas que acontecem, e você comparar essas duas coisas. O que poderia ter acontecido se o Senhor não estivesse ao meu lado? E o que realmente aconteceu, porque o Senhor estava ao meu lado. Então, em primeiro lugar, o que poderia ter acontecido, eu vou engatar uma primeira, eu vou correr, está gravado, você vai pegar a gravação depois, porque você vai perder muita coisa na velocidade que eu vou aqui. O que poderia ter acontecido? Primeiro comentário para você, antes de entrar no versículo de 1-5, é o contraste entre Saul e Davi, diante do mesmo inimigo. Davi, porque ia lutar contra os filisteus, medroso, covarde, qual foi a sua reação? Procurou uma médium, porque Samuel, ainda em vida, deu uma informação para ele. Saul, Deus não vai mais falar com você, Deus rejeitou você e deu o seu reino para o seu amigo que é melhor que você. Mas Saul não aceitava. Ele já havia sido deposto por Deus e ele não aceitava. Ele tentou matar Davi 2 vezes. Davi poupou a sua vida 2 vezes. Ele insistia em permanecer no reino, mesmo que ele tinha sido rejeitado pelo Senhor. Então Samuel falou para ele, Deus não vai mais falar com você. Samuel tinha dó dele. Deus falou para Samuel, até quando você vai ter dó desse cidadão que eu já rejeitei? Então, Saul foi consultar uma médium para trazer de volta Saul.
e falar: Saul, é o seguinte, os filisteus estão aí e me dá uma dica, o que eu faço? Irmãos, olha que coisa que dá para entender. O homem tinha acesso a Deus. Deus permitiu que ele fosse rei de Israel. Deus deu vitórias para ele. E então ele começou a desobedecer ao Senhor e fazer as coisas que ele não podia fazer. Chegou ao ponto de ser rejeitado pelo Senhor. O Senhor disse: não vou mais falar com você. Então ele falou: o Senhor não vai falar comigo mais? Não tem problema, Samuel me ajuda. E pediu para falar com Samuel. E o demônio disse para ele: você vai morrer. Você vai morrer. E o demônio podia dizer isso para Saul, porque Saul não era crente, não era salvo. Saul não pertencia ao Senhor. Aqui entende, se você está visitando aqui a questão crente, esses termos que a gente usa são nomes complicados. O que é o crente biblicamente? Crente é a pessoa que já chegou ao ponto de reconhecer que é um pecador e que somente o sangue de Cristo pode nos lavar do pecado e tenha dito para o Senhor Jesus Cristo ser Senhor dele. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Eu não estou falando de uma religião, não estou falando de uma igreja, eu estou falando de uma pessoa que já chegou a este ponto de se entregar ao senhorio de Jesus. Saul não era assim. Por isso que ele optou por falar com o diabo. Quando então vieram matar Davi, o que Davi fez? Consultou o Senhor. E o Senhor disse para ele: sobe que eu vou dar a vitória para você. E ele subiu, ele deu a vitória para eles. E eles se reorganizaram de novo e eles vieram outra vez. O que Davi fez? Perguntou para o Senhor de novo: Senhor, eu posso subir contra eles? O Senhor disse: não, dessa vez você não vai subir. Vai dar a volta por trás e fica lá esperando. Quando você vê a copa das árvores se mexendo, eu saí na sua frente para lutar contra os filisteus. É só você se levantar e comemorar a vitória, porque eu dei a vitória para você. Essa é a diferença entre Saul e Davi. Agora você está aqui, você tem duas opções. Ou você vai fazer o que Saul fez, ou fazer o que Davi fez. Quem você consulta nos seus problemas? E detalhe, eu não estou nem aqui falando necessariamente de você, de religião aqui. Eu estou falando quem você consulta, até nas mínimas coisas. Quando você consulta um advogado em vez de consultar o Senhor, quando você consulta um psicólogo antes de consultar o Senhor, quando você consulta, sei lá quem, quando você consulta o gerente do banco em vez de falar com o Senhor, é a mesma coisa. Você está fazendo uma escolha. Quem realmente pode resolver o seu problema? O Senhor pode resolver o seu problema. Ele pode usar pessoas. Mas é Ele quem resolve os problemas. A resposta está aqui. Nós temos um livro com todas as respostas, irmãos. Todas as respostas. Não apenas algumas respostas. Todas as respostas. Isso aqui é o manual do fabricante. Agora aqui uma correção necessária aqui para você. O versículo 1, porque nós estamos falando de uma tradução, tá bem? Então, nos textos originais não há erro. Na tradução, às vezes nós pegamos algumas pequenas diferenças. Aqui é só para você entender, porque logo na entrada eu falei sobre a partícula C para você e tal. O texto aqui, originalmente, é: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, e não se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Porque quando ele usou em português aqui o fosse, ele colocou o fosse no subjuntivo, que é o modo de incerteza. E quando ele colocou esteve ao nosso lado, ele colocou o modo indicativo, que indica certeza. Então, para ser coerente com o que ele está dizendo aqui, e porque no texto original está, se não fora, porque o fora é o pretérito mais que perfeito que está no indicativo, não é subjuntivo. É um termo que a gente não usa muito na nossa linguagem comum, né? A gente usa muito o passado
mas não usa o pretérito mais que perfeito. Então se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então, o salmista descreve a situação usando 6 figuras. E eu estou no horário que eu já passei 2 minutos, mas eu estou aqui, ó. Veja lá, eu leio para você rapidinho. 6 possibilidades poderia ter acontecido. Versículo 3. Eles nos teriam engolido vivos. Então aqui a ideia de um animal engolindo a sua presa. Os filisteus teriam nos engolido como se fosse um animal grande e feroz, como um leão, engolindo a sua presa. Vocês viram o que aconteceu no zoológico outro dia lá? O tigre, que ele pegou o cidadão lá, uma bocada que ele deu ao cidadão, já era. Já era. Pegou aqui, ó, e já era. Versículo 4 ele diz: as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Aqui no centro da Palestina, naquela região montanhosa, havia uma particularidade em que o sol escaldante na terra, ele deixava aquele lugar árido, vegetação pouca, árida, e quando de repente, por causa desse intenso calor, neste chão, né, em épocas de chuva, subiu o vapor, formavam nuvens e instantaneamente caía um dilúvio de água e ele pegava aquelas corredeiras pelas montanhas e inundava tudo que estava na frente. Foi pensando nisso que Jesus falou sobre os 2 fundamentos. Não construa a casa sobre a areia. Ele diz, desceram as chuvas, subiram os rios. Essa ideia. Quando a chuva caía, aqueles lugares, tipo leitos de rios secos, eles enchiam rapidamente. Não dava tempo. Essa é característica daquela região. Então, pensando nisso, eles pensavam no inimigo, a forma que eles vieram numa avalanche e eles iam engolir o povo. Uma torrente, águas impetuosas. Ele diz, versículo 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aqui a figura de um animal. Lembra quando Daniel foi colocado na cova dos leões? Quando o rei chegou de madrugada lá na porta da cova, lá no buraco da cova lá, que ele chamou Daniel, o que o rei Dario esperava era exatamente isso. Que ao entrar lá, os leões estavam dilacerando e comendo Daniel. Mas quem estava lá com Daniel? O Senhor estava lá. E por isso ele não foi comido pelos leões. Segundo, o que realmente aconteceu? Deus trouxe livramento para a nação. Veja no versículo 6 a consciência do salmista. Bendito o Senhor que não nos deu por presa os dentes dele. Você viu aqui? O salmista tem a consciência de que eles não foram presas do inimigo porque Deus não permitiu. Deus não deixou. Não foi a força de Davi, não foi a destreza de Davi, não foi a esperteza de Davi. Ele disse, bendito o Senhor que não nos deu por presa. Porque só há um ser onipotente em todo esse universo. E esse ser é o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que morreu na cruz, verteu seu sangue
para que nós pudéssemos ser resgatados e tivéssemos comunhão com Ele e com o Pai. A quem você vai recorrer? E ele dá o crédito para o Senhor. No versículo 7 mesmo, ele usando o reflexivo, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Qual que é a figura que está na mente dele? O Senhor segurou o inimigo, dominou o inimigo completamente, porque eles estavam aprisionados como o laço, como alguém na gaiola. É exatamente assim que Israel estava, em volta aos filisteus, e eles estavam como uma presa fácil. Então, quando o Senhor, na segunda vez, saiu na copa das árvores, ele já derrotou os filisteus, era uma porta da gaiola para Israel poder sair. Então, quando ele diz que eles saíram porque o Senhor segurou os inimigos, crédito do Senhor. Terceiro, estou indo rapidinho, hein? O testemunho do salmista falando pela nação. Um versículo só. O nosso socorro está no nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor. 3 ênfases aqui. Primeira ênfase, o nome do Senhor. O nome do Senhor. A segunda ênfase, o socorro. E a terceira ênfase, o nosso socorro. O meu socorro está no Senhor. O nosso socorro está no Senhor. É isso que caracterizava Davi. E ele fecha o salmo que esse Senhor é único porque é criador dos céus e da terra. E não há um outro que tenha reivindicado para si este feito de criar os céus e a terra. Eu vou tomar mais 3 minutos seu para fazer uma reflexão com você. Quarto. Mas o que realmente teria acontecido? O que realmente teria acontecido? Pense você. Se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, se Cristo voluntariamente não tivesse dito ao Pai que Ele viria e daria a sua vida, trocaria a sua justiça pelo nosso pecado, se Ele não tivesse feito isso, não poderia existir, Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, se Cristo não tivesse vindo. Você pode imaginar o que teria acontecido? Olha onde você está, sentado, ouvindo a palavra. Mas o que teria realmente acontecido se Cristo não interferisse e nos mantivesse no caminho do discipulado? Se Cristo desistisse de alguém, se fosse possível Ele desistir de alguém, já teria desistido de nós, e o que realmente teria acontecido? Um caos total. Se Cristo não tivesse interferido e nos mantivesse no caminho do discipulado, você lembra de Pedro? Pedro fracassou vergonhosamente quando ele disse: eu não conheço esse homem. Mas quando Jesus encontrou com ele depois da ressurreição, ele disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Ele confiou a Pedro as suas ovelhas. O que realmente teria acontecido se Deus não preservasse o nosso trabalho por Cristo? A nossa vida seria sem sentido algum. Essas crianças já estão aprendendo desde cedo a trabalhar para o Senhor Jesus. Porque hoje à noite foram elas que anunciaram a palavra. Através da boca delas, do cântico, elas contaram para vocês
a história do Senhor Jesus Cristo. E se essas coisas não fossem possíveis, o que elas estariam fazendo? Nem estariam aqui. O que teria realmente acontecido se Deus não nos tivesse preservado da morte? A morte é o último inimigo a ser vencido. Nós não poderíamos ouvir da boca do apóstolo Paulo o que ele escreveu aos Coríntios no capítulo 15, versículos 55 e 56, onde ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós não temos vidas inúteis, porque nós podemos trabalhar para o Senhor. Ele aceita o trabalho de pecadores como nós. Davi expressou no Salmo 23, versículo 4. Eles cantaram o Salmo 23 aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel nem existiria. Então, se o Senhor não tivesse feito o que Ele fez, nós não estaríamos aqui. Nós não estaremos aqui. Então, saia daqui hoje à noite com um coração de gratidão e procurando, sondando o seu coração, para você ter um testemunho, para você ter algo para compartilhar com as pessoas. Se o Senhor não tivesse feito o que Ele fez por você, o que teria acontecido? Mas compartilhe com essas pessoas o que realmente Ele fez. Ele nos livrou da morte, do pecado. E Ele prometeu que nós vamos morar eternamente com Ele. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua infinita misericórdia, o Teu infinito amor. Pai, obrigado pelos nossos filhos. Obrigado por essas irmãs e irmãos que dedicaram e investiram tempo para transmitir essas mensagens para as nossas crianças e elas pudessem reproduzir em louvor ao Senhor. Palavras que expressam a verdade do Teu plano, a verdade do Senhor. Que o Senhor é o Senhor quem usa pessoas como Davi, pessoas como nós, imperfeitos, pecadores, mas um vaso útil nas Tuas mãos. E como um oleiro, o Senhor quebra o vaso e faz de novo. Porque eu quero ser um vaso novo. Que cada um que está aqui hoje à noite possa refletir nessas palavras e também ter um desejo de ser um vaso novo. O vaso tem que ser quebrado. Não dá para remendar, não dá para consertar. Tem que quebrar e fazer de novo. E louvado seja o Teu nome, porque o Senhor faz de novo. E o Senhor nunca nos rejeita. Obrigado por aqueles que vieram aqui atendendo ao nosso convite. Gentilmente, que o Senhor fale aos corações deles, pela Tua palavra que é verdade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.